Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a esse humilde podcast que tem por objetivo falar e abordar aspectos relevantes sobre a disciplina de educação à distância. Vamos falar com o professor Eugênio Pacelli. É Pacelli? Pode ser. Por favor, nos fale um pouco sobre o senhor. Eu sou professor da área da tecnologia educacional, tenho graduação em comunicação social, jornalismo, pedagogia e o mestrado e doutorado em educação, estudando justamente a tecnologia educacional. No mestrado eu estudei ambientes virtuais, no doutorado podcast, entre 2010 e 2013, se eu não me engano. E aí em 2014 entrei no IMD, via concurso, e aí estou aqui até hoje, 2023. Temos um profissional aqui no podcast. Pois é. Eu sou do tempo que podcast não era da moda. O pessoal até brincava sobre o porquê de eu estudar uma tecnologia que era tão próxima ao rádio, sendo que havia tecnologia 3D, né? Diziam que é uma coisa de pouca importância. E aí veio a pandemia e houve essa explosão no Brasil, né? Então, eu acho que eu fui roots aí. Soube escolher uma boa área. Mas vamos começar aqui com as perguntas sobre a disciplina. É, Gostaríamos de saber um pouco sobre como é a disciplina de educação à distância. Qual é o assunto abordado? O que é ministrado? A gente vai ver aspectos elementares da educação à distância. Então, eu tenho em mente que aqui não é um curso de pedagogia, né? Então a gente está no IMD e são alunos da graduação em TI e eu imagino que há o interesse em aspectos mais abertos da educação à distância. Então eu não peço tanto no pedagogês, digamos assim, e busco na verdade exercer a disciplina a partir do que é a vocação do instituto, que é a inovação. Então, é uma disciplina que tem muitos trabalhos ativos, muitas abordagens baseadas em problemas, como, por exemplo, do próprio portal das disciplinas. Então, uma parte da disciplina, normalmente, é relacionado a gente tratar do portal. Então, a gente trata dos temas da educação à distância a partir de um problema efetivo. Então, quando a gente vai discutir acessibilidade, há uma equipe dentro da disciplina, né, um grupo, que trabalha, vai examinar a acessibilidade do portal. Há um grupo disruptivo, que é um grupo que vai analisar para tentar trazer ideias, né, como esse portal pode ser aprimorado. É, Outros vão coletar dados, então ver como é que os usuários podem ter uma visão sobre esse portal e como ele pode ser melhorado. Enfim, e aí, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, referenciais de educação à distância, no modelo fordista, que é o modelo mais tradicional, e no modelo de educação aberta, que é o modelo de educação à distância que o aluno determina o seu próprio ritmo, né, não tem necessidade de uma formação prévia. Então, ao invés de ficar simplesmente no campo da aula expositiva, a gente vai realizar debates. Então, um grupo elabora uma proposta de educação fordista, outro grupo elabora de educação aberta, e a gente vai discutir, e aí a turma vota para qual foi a melhor proposta. Então, basicamente, a disciplina ela busca trabalhar os temas da educação à distância mais próximo do que é o contexto de vocês. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de educação aberta, vamos trabalhar a partir de sites que se dedicam a conteúdos de TI. Né? Então, os alunos apresentam, a gente discute, e muitas vezes se descobre alternativas interessantes para estudar TI. Então, basicamente é isso, a gente conhecer um pouco mais da educação à distância, da legislação, dos desafios que ela traz, mas a partir do contexto da TI. E aí trazendo também os próprios desafios de vocês. Né? Então, a gente usa como subsídio para discutir a natureza da metodologia das disciplinas que vocês estão cursando, se são metodologias mais ativas, se são mais tradicionais, como é o grau de conforto do aluno. Gostaria que fosse diferente, talvez aprendesse mais se tivesse essa abordagem. Então, é uma disciplina muito dinâmica, que traz muito essa reflexão sobre a experiência educativa que vocês têm e ativa no sentido da gente abordar problemas, de fazer discussões e sair desse modelo mais tradicional da aula expositiva. A sua disciplina, ela tem uma pegada mais teórica ou prática? Mais prática. Essencialmente, a gente busca essa abordagem mais prática. Claro que tem um aspecto teórico, né? Então não há razão da gente elencar essa dicotomia, como se houvesse uma contraposição entre teoria e prática, mas, de fato, nessa específica, para a parte prática, tanto é que ela ocorre normalmente no laboratório de informática, pelo menos quando são minhas turmas, né? Então, de fato, é uma disciplina que ela busca mais uma abordagem prática do que teórica.
fugindo um pouco, né, dessa linearidade, quais são os obstáculos percebidos por você que atrapalham o aprendizado dos estudantes? Normalmente, alguns têm dificuldade de trabalhar em grupo. Então, digamos assim, para quem tem interesse em cursar uma disciplina, mas não ter essa interação, não ter essa colaboração, eu realmente nem recomendaria a disciplina, pelo menos no meu exercício, né? Quando eu sou docente. Talvez outros professores possam abordar de forma distinta. Mas no meu caso, de fato, há essa abordagem mais colaborativa. Então, eventualmente acontece dos alunos nem quererem fazer o trabalho, aí, não, prefiro ficar para reposição. Então, assim, claro que isso não é impeditivo, você pode fazer reposição, que necessariamente é uma prova teórica, né? Então não tem como fazer um trabalho na reposição, não há esse respaldo normativo, mas certamente isso prejudica, porque o legal da disciplina é justamente essa possibilidade do aluno pensar fora da caixa, né? E, inclusive, eu sempre recomendo aos estudantes cursar essas disciplinas de tecnologia educacional, de informática educacional, como uma espécie de um respiro também, né? Então, normalmente a gente tem uma carga muito pesada de programação, de matemática, que é aquela coisa mais objetiva, né? Mais direta. E nessas disciplinas, não. A gente tem a oportunidade de discutir sobre a educação, retomar a experiência educativa de vocês, para vocês refletir acerca disso, discutirem. Então, na hora que o aluno ele não quer trabalhar em equipe, não quer ter essa interação, então, de repente, ele pode até passar, porque a prova de reposição vai ser teórica. Mas, certamente, acaba sendo um obstáculo para a aprendizagem dele, né? Haja vista que há essa necessidade para você usufruir da disciplina de participar, de fato, de todas as atividades dela. E eu acho que um outro ponto também que acaba dificultando pode ser quando o aluno não tem essa disposição de atuar com mais autonomia. Então, é muito comum da gente, por exemplo, discutir como vai ser os trabalhos. Então, qual o prazo? Como é que a gente pode gerenciar isso? Fazendo da forma X, da forma Y. O próprio trabalho que eu mencionei do portal das disciplinas, ele normalmente eu faço a partir de uma votação. Então, eu pergunto para a turma, a gente faz uma enquete no cigarro, vocês querem trabalhar normalmente, da forma tradicional, ou a partir desse problema aqui, menos estruturado? Então, quando o aluno também não tem esse afã por autonomia, isso também dificulta. E, de fato, há isso de modo recorrente, tanto é que muitas vezes eu pergunto, digo, olha, se eu tenho 4 atividades para passar, para vocês realizarem ao longo de um mês, vocês preferem que eu passe as 4 e vocês entregam em um mês, ou eu passe uma por semana com o prazo de uma semana? E aí, para minha surpresa, muitos alunos preferem esse de uma semana. Ou seja, para ter um controle nas mãos do professor dessa questão do gerenciamento de prazos. Então, normalmente, essa menor disposição em ousar mais, em encarar problemas que não têm uma resposta pronta, como normalmente é na educação formal, lidar com prazos, ter esse pensamento mais fora da caixa, muitas vezes acaba dificultando também, porque o aluno fica engessado e ele fica muito focado naquele modelo tradicional, né? Muitas vezes eu vou ver as avaliações no CIGA anônimas e muitos deles reclamam disso. Porque a gente não sabe direito o que vai ser avaliado, não sabe muito bem o critério e é uma coisa que eu não entendi bem, sendo que a oportunidade de orientação são sempre cargas que eu coloco na disciplina e também essa dificuldade ela é típica da vida, ela é típica do mercado. Então, o que é que eu costumo dizer? Quando eu falo assim, olha, vamos trabalhar com esses materiais inovadores. Então, o que é que eu estou buscando? Um material que promova, que tenha um potencial de aprendizagem e que tenha um grau de inovação. Ou seja, nem eu sei a resposta. Eu quero que você me traga um material inovador. Então, muitas vezes, isso se associa ao que vocês vão encontrar no mercado, na vida real. Né? Ou seja, quando vocês pensam assim, eu acho que eu vou fazer um aplicativo aqui que pode ser interessante para o dono do Nordestão. O cara não vai entregar para você um edital com uma série de critérios explicando passo a passo o peso de cada um. Ou seja, os problemas da vida reais eles não são tão estruturados quanto aqueles da educação formal. E aí, por que a gente vem de forma recorrente tendo dificuldade na formação de profissionais para o mercado de hoje? Porque a educação traz essa estabilidade, essa previsibilidade, essa segurança que não é a que ocorre na vida real. Ou seja, esse aluno que só se sente confortável
com os critérios explicitamente estabelecidos, com os pesos explicitamente estabelecidos, com um problema estruturado, cuja resposta já se sabe e basta ele alcançá-la, esse aluno não está preparado para o mercado. Então, esse desafio de você ter menos estabilidade, de você ter menos ciência do que são os critérios e está relacionado muito mais a você ter que produzir algo de qualidade, esse desconforto é algo que eu busco de fato. E eu acho que pode ser algo muito importante para a formação de vocês ter esses espaços de instabilidade. Né? Como fala Piaget, a gente aprende a partir da desequilibração. Você toma contato com algo diferente, com algo distinto, aquilo desequilibra a sua compreensão, a sua leitura de mundo, e você vai reequilibrar para se adaptar àquilo. Né? E a ideia de aprendizagem dele vai nesse sentido. Então, na disciplina, eu busco trabalhar isso e, evidentemente, isso traz obstáculos para quem ou não está preparado ou, pior ainda, quem não está disposto. Né? Alguém que, no fundo, quer a repetição daquela educação estruturada, com os critérios muito bem postos, com prazos estabelecidos. Então, aí realmente acaba havendo a dificuldade quando o aluno chega com essa expectativa e aí há esse contrassenso, porque, de fato, não é assim que eu trabalho. O senhor tem um assunto xodó? Um assunto que ama, assim, ensinar? Eu gosto dessas contraposições da educação tradicional com essa educação mais autônoma, que demanda EAD. Então, eu acho que um dos pontos que eu mais gosto é essa retomada da experiência de vocês, né? E essa visão crítica, essa perspectiva crítica. Então, por exemplo, eu lembro de um exemplo que eu muitas vezes menciono em aula, de que durante a pandemia, eu estava discutindo em aula, numa disciplina, e o aluno mencionou que ele teve dificuldades durante a pandemia porque o contato com o professor não era um contato de muita qualidade. Aí eu perguntei para ele, mas o que foi que houve? Você entrou em contato, mandou um e-mail para o professor, ele não respondeu? Aí ele falou, não mandei e-mail não, porque eu acho que ele iria demorar para responder. Aí eu perguntei, mas por que você acha que ele iria demorar o quê? Uma semana? Ele falou, não, eu acho que ele não iria responder no outro dia. Eu digo, mas isso não é razoável para você? Uma resposta no dia seguinte? Não, essa coisa de e-mail é muito lenta. E-mail para mim hoje em dia é como sinal de fumaça. O professor deveria ter um Discord. Ou seja, para mim esse tipo de depoimento ele traz uma compreensão crítica de que muitas vezes a gente tem uma passividade por parte dos alunos. Né? Então, você tem as dificuldades trazidas pela postura dos professores, mas também pela postura dos alunos. Né? Ou seja, essa contraposição, essa visão crítica do que são as experiências da vida real, acho que isso é o mais interessante. Eu acho que é isso que eu mais gosto de trabalhar. Ou seja, quando a gente vai trabalhar o conteúdo teórico, que é o papel dos atores na educação à distância, ou seja, qual o papel do professor na educação à distância, qual o papel do aluno, qual o papel da instituição. Então, nesse tema teórico, trazer isso para a prática, trazer isso para a reflexão dos alunos acerca do papel deles é muito interessante. Né? Porque muitas vezes os alunos acabam entendendo que eles próprios estão assumindo a postura tradicional. Então, muito se reclama de que a educação é muito focada no professor, e uma reclamação com razão, mas muitas vezes os alunos acabam exprimindo que, de fato, eles ainda têm essa postura de uma postura de reatividade e não de proatividade. Né? Uma postura de quem não tem um interesse, ou não diria um interesse, mas uma prática de buscar uma autonomia. Né? Ou seja, você tem uma circunstância que o aluno reclama da dificuldade de contato, sendo que ele nem tentou esse contato, porque ele acha demasiadamente longo, possivelmente a resposta de um e-mail. Né? Então, essa discussão também eu acho importante. Outra discussão também, quando a gente vai discutir essas atividades práticas do portal, é de que a educação está envolvida no aspecto político. E um exemplo que eu dou é que, muito recorrentemente, os alunos sugerem como funcionalidade para o portal a avaliação dos professores pelos alunos. E aí isso é um modo para a gente discutir a dimensão política da educação. Ou seja, o que é que a gente esperaria de participação dos professores no portal se eles começassem a ser avaliados pelos alunos? Né? Um aluno fazer uma crítica, seja justo ou não estou falando nem disso, mas assim, a gente meio que uberizar, digamos assim, os alunos dando estrelas para os professores. Ou seja, a educação ela é um processo também político. A gente tem que perceber que existe uma cultura, que existe egos, que existem convenções sociais. Então, na hora que a gente pensa, além da teoria, a gente traz para a prática, a gente observa que há essas questões envolvidas. Né? Então, você não pode perder de vista que toda a educação é um ato político e, por consequência,
é necessária essa discussão. E a minha sala de aula, tento, pelo menos que ela seja muito profícua nesse sentido, da gente sempre estar trazendo uma perspectiva crítica e analisando a partir da realidade, não apenas a partir do que seria o ideal, ou uma visão teórica que a gente vê nos autores dos quais a gente trata. Pessoal, seguindo com as perguntas, quais são os métodos de avaliação e por que o senhor utiliza eles? Normalmente eu utilizo nessa disciplina menos a avaliação escrita e mais o foco nessas atividades práticas. E também atividades de reflexão. Então, a minha avaliação dos conceitos não é uma avaliação assim, descreva o conceito. Não, a minha avaliação é como é que você se relaciona com esse conceito. Então, quando, por exemplo, a gente trabalha o papel dos atores na educação à distância, a gente discute o papel do professor e o do tutor. Que o tutor, basicamente, na educação à distância, é o professor, é profissional, que ele vai aplicar o planejamento que o professor realizou. Então, você tem um professor que ele elabora a disciplina, e aí essa disciplina vai ser executada para, 500 alunos. Então, isso vai haver várias turmas. Cada turma tem o seu tutor, ou algumas turmas têm um tutor. Então, dentro disso, o que eu vou trabalhar com vocês é como vocês veem essa relação. Então, esse tutor, ele deveria ser alguém que reproduziria o planejamento do professor, porque o professor é quem elaborou, é quem tem a maior formação, ou ele deveria ter mais autonomia pelo fato de que ele está mais próximo da turma. Então, vejo que não é uma questão que tem uma resposta certa, uma resposta única. Então, apenas para ficar nesse exemplo, normalmente o meu método de avaliação é esse. Trazer os conceitos para reflexões a partir da vida dos alunos. E eu acho que é importante porque, no final das contas, o conhecimento que perdura, que permanece, é aquele que está associado às nossas experiências. Então, normalmente, um conhecimento que você adquire, que você constrói de forma apartada da sua realidade, de uma forma muito teórica, vocês devem saber disso, certamente. No outro semestre você nem lembra, você não sabe nem descrever o que foi que você estudou. Mas na hora que você leva isso para um debate, na hora que você leva isso para um problema real, para um exercício de reflexão, então tende a ter uma maior permanência, uma maior relevância esse conhecimento. Então, por isso que eu acho que é essencial que a avaliação esteja associado a esses parâmetros de ligação com a vida prática, a vida real dos alunos, enquanto indivíduos próprios, né, apartados entre si. Então, a maioria dessas atividades são em grupo, né, no caso? Eu não saberia pesar, mas boa parte sim. Há muitas individuais e algumas em grupo. Eu acho que haveria um equilíbrio, talvez. E os alunos têm dificuldades nos assuntos abordados? Não, normalmente são disciplinas muito tranquilas, porque normalmente são coisas sobre as quais vocês já tratam. Então, há uma percepção equivocada, ciências exatas seriam mais difíceis do que as de ciências humanas. E eu acho que não. Na verdade, elas acabam se tornando de melhor compreensão porque elas são mais próximas das pessoas. Então, você não parte do zero. Então, mal comparando, quando você vai estudar, algoritmo, ou matrizes, ou equações, olha os exemplos que eu dou de matemática, não sei nada, né? Coisas bem basilares. Mas, enfim, são coisas que não são elementos que você trata no dia a dia, normalmente. Então, você vai partir meio que do zero daquilo. Agora, quando eu falo assim, conceito de educação, você já pensou sobre isso? Quando eu digo assim, pessoal, a gente se educa apenas na sala de aula ou também fora? Você já pensou sobre isso? Você percebe que você muitas vezes aprende jogando um videogame, você aprende inglês vendo um filme, né? Ou seja, na hora que a gente vai tratar de educação, os conceitos de educação formal, informal e não formal, por exemplo, são assuntos sobre os quais vocês já pensaram sobre. Quando a gente vai tratar do contexto da educação à distância, aí vai falar das tecnologias, de como a informação está acessível hoje, também vocês já pensaram sobre isso. Então, em razão de haver essa relação intrínseca entre humanidades e os seres humanos, então, normalmente, as disciplinas, não só educação à distância, mas de informática educacional como um todo, elas não são disciplinas que costumam oferecer muita dificuldade, né? Não costumam ter um índice de reprovação, grande. Então, normalmente, você se aplicando, você vindo às aulas, fazendo as atividades, dificilmente você vai ter dificuldade de aprovação, justamente porque são temas os quais você já se relaciona com ele há muitos anos, na maioria das vezes. E os materiais, o senhor sempre costuma ser atualizado, os materiais?
Normalmente eu trabalho com os slides e a gente vai atualizando a partir do que vai surgindo. E principalmente porque também, via de regra, eu não fico muito vinculado aos slides. Então é engraçado que muitas vezes tem aulas que eu faço mais de uma aula em um período só e outras que a gente passa a aula todinha no slide só. Já aconteceu. Mais de uma vez. Você começa o primeiro slide, aí puxa um assunto, puxa outro. E também eu não tenho muito compromisso de ter que seguir sempre exatamente a mesma ordem. Então é muito comum a gente começar um tema e aí, a partir da discussão, surge o espaço para um tema que seria 3 aulas depois. Mas aí eu trago esse tema e a gente discute, e a gente adianta, justamente para ter um desenvolvimento mais orgânico. Né? Porque não se coaduna com o que se sabe em termos de ciências cognitivas, uma ideia de que todo mundo aprende do mesmo ritmo, da mesma forma. Então, da mesma maneira, nenhuma turma é igual. Então, se nenhuma turma é igual, por que eu vou fazer a mesma ordem de assuntos? Porque eu vou seguir da mesma maneira. Isso é uma coisa industrial, uma coisa robótica. Então, em razão disso, essa atualização, digamos assim, ela vem muito mais nos assuntos do que, de fato, no material. Né? Haja vista que, como é uma aula muito dialogada, então os exemplos vão surgindo, né? E a partir disso são exemplos necessariamente atuais, porque são as experiências que as pessoas estão vivenciando. Então seria mais uma conversação espontânea, né? Na aula. É uma conversação estruturada, digamos assim, porque tem um tema em comum. E aí a gente vai conversando, dialogando dentro do tema. E aí, eventualmente, quando isso sai muito, a gente traz de volta para poder estar dentro do escopo da disciplina. Mas realmente ela tem esse caráter. Por isso que eu faço sempre esse convite para mesmo quem não for da informática educacional, mesmo que eu não tenha um interesse específico na informática educacional, eu acho que pode ser muito legal, porque, como eu falei, é uma disciplina tranquila. Se você se aplicar, muito dificilmente você vai ser reprovado. É uma disciplina são disciplinas provocativas, porque a gente vai retomar o contexto de vocês, vai promover reflexões, e são disciplinas importantes, porque imagina aí, há alguma dúvida que um profissional de TI ele vai lidar com a educação até o final da vida? Quer dizer, quem já imaginou alguém que se forma em TI e aí para de estudar? Não faz sentido, né? Se a gente tem isso em medicina, por exemplo, em direito, imagine em TI, que as coisas estão se modificando a todo momento. E dentro desse estudo, uma grande parte dele ocorre a partir da educação à distância. Né? Dificilmente vocês vão ver alguém que trabalha com TI, cujas formações constantes dessa pessoa não vão ser a partir da educação à distância. Ou seja, você perder a oportunidade de discutir, trabalhar esse tema, eu acho muito pesaroso. Eu acho uma pena, de fato, alunos que saem do curso sem cursar essa disciplina. Então, eu acho que realmente é essencial, pode ser muito importante e rico e contributivo para os alunos de quaisquer ênfases cursar essa disciplina de educação à distância, tanto quanto outros de informática educacional. Então, e como seria a comunicação com os alunos? Seria mais via SIGA, e-mail ou Discord? Normalmente, a comunicação, eu uso mais o SIGA. Tem a comunicação em aula, evidentemente, e aí a gente realiza para o SIGA. E como tem alguns momentos de orientação, aí isso eu deixo em aberto. Então, por exemplo, quando eu lanço esses trabalhos dos materiais inovadores, de portal das disciplinas, eu abro datas para orientação e o aluno escolhe. Ele pode mandar um e-mail com a dúvida, eu respondo. Ele pode mandar um e-mail para marcar a orientação online, como a gente está fazendo. Pode mandar para marcar a orientação presencial. Enfim, então isso aí eu deixo bem aberto. O senhor possui algum monitor? Não, monitor não. Existe só em relação ao desenvolvimento do portal. Mas na sala de aula em si, não. É só bolsa de pesquisa, né? Tem bolsa de pesquisa, de extensão e de ensino, porque como é um projeto que ele aborda as 3 dimensões, então, por exemplo, ensino porque eu trabalho dentro da sala de aula, como eu acabei de mencionar, essas propostas. Extensão porque para o público externo conhecer os nossos cursos e até decidir qual vai cursar, é essencial que ele conheça as disciplinas. Então, isso é proveitoso também. E pesquisa porque é o desenvolvimento de uma tecnologia. Então, eu tenho monitores a partir de projetos de ensino, a partir de uma atuação indireta. Então, como o projeto de ensino ele tem como objetivo a melhoria da aprendizagem e o portal contribui para essa melhoria,
Então, os monitores atuam no desenvolvimento do portal, e aí o portal atua na melhoria do ensino, haja vista que ele vai ser usado em sala de aula. Então, a partir dessa relação aqui vem que o projeto vem sendo enquadrado também, vem sendo aprovado de forma recorrente como um projeto de ensino, tanto quanto projeto de pesquisa, quanto projeto de extensão. Eu acho que você já mencionou essa pergunta, mas tem algum reconhecimento necessário para cursar essa disciplina? Não, não. Esse é um ponto também que torna a disciplina bem aberta. Assim, não há nenhum pré-requisito. Assim, claro que se você tiver cursado fundamentos para a informática educacional, pode auxiliar na compreensão de algumas discussões no sentido das teorias da aprendizagem. Mas como eu sei que poucas pessoas cursaram, então não é nada que prejudique, digamos assim. Quando algum ponto é mais importante, eu explico. Então, não há absolutamente a necessidade de nenhum tipo de conhecimento prévio para cursar essa disciplina. E os alunos têm muita dúvida no primeiro dia de aula? Não, normalmente mais sobre a metodologia, sobre como serão as avaliações, tudo coisas que, se eles assistirem esse programa, eles vão saber. Então é isso, professor. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais.